Uma idosa milionária encontra uma criança perdida no shopping mais luxuoso de Dubai. O que começa como um gesto de bondade se transforma em uma descoberta chocante que conecta presente e passado de forma inesperada. Quando Celina descobre quem realmente é essa criança, sua vida vira de cabeça para baixo e segredos familiares enterrados há décadas vêm à tona, provando que alguns encontros podem mudar tudo. Imagine por um momento que você está caminhando pelo shopping, absorto em seus pensamentos, quando de repente seus olhos se cruzam com uma criança perdida, tremendo de medo no meio da multidão. Você sentiria aquele aperto no peito, não é mesmo? Aquela urgência de ajudar, de proteger? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Celina, uma senhora de 72 anos, milionária, elegante, mas profundamente solitária. O que ela não imaginava é que esse encontro aparentemente casual no Dubai Mall iria revelar uma verdade tão chocante que mudaria sua vida para sempre. Celina não era uma mulher qualquer. Dona de um império empresarial construído ao lado do falecido marido, ela carregava nos ombros o peso da solidão que o dinheiro jamais conseguiu curar. 5 anos haviam se passado desde que perdeu seu companheiro de vida, e desde então, os corredores brilhantes do Dubai Mall se tornaram seu refúgio contra o silêncio ensurdecedor da mansão vazia. Era ali, entre as vitrines luxuosas e o movimento constante de pessoas, que ela encontrava algum alívio para a dor que não cicatrizava. Naquela quinta-feira de março, enquanto observava distraidamente uma exposição de arte contemporânea, algo chamou sua atenção de forma irresistível. Uma menina pequena, de aproximadamente 8 anos, permanecia completamente imóvel perto da vitrine de uma loja de brinquedos. Seus olhos grandes e assustados percorriam a multidão desesperadamente, procurando por algo ou alguém. As roupas simples da criança contrastavam drasticamente com o ambiente luxuoso, e havia algo em sua expressão, uma mistura de desespero e dignidade, que tocou profundamente o coração já ferido de Celina. O instinto maternal, adormecido há tantos anos, despertou como uma chama súbita. Celina sentiu suas pernas se moverem em direção à criança antes mesmo que sua mente processasse completamente o que estava acontecendo. Era como se uma força invisível a puxasse para aquela pequena figura vulnerável que parecia tão deslocada naquele mar de luxo e indiferença. Você está bem, querida? Perguntou Celina, ajoelhando-se ao lado da menina com uma delicadeza que surpreendeu até ela mesma. A criança ergueu os olhos, revelando uma profundidade emocional estranha para sua idade. Estou perdida, sussurrou com uma voz que carregava mais peso do que deveria. Meu nome é Lara. Aquele momento marcou o início de uma jornada que Celina jamais poderia imaginar. Ao envolver Lara em seus braços protetores, ela não sabia que estava abraçando não apenas uma criança perdida, mas um elo com um passado que sua família havia tentado enterrar para sempre. Um passado marcado por injustiças, preconceitos e segredos que estavam prestes a emergir das sombras de forma devastadora. O que você faria se descobrisse que um gesto simples de bondade poderia revelar verdades sobre sua própria família que você preferiria nunca ter conhecido? Como reagiria se percebesse que por trás da fachada perfeita de sua vida existem feridas profundas que nunca cicatrizaram? Antes de continuar, me conta. Você já passou por uma situação onde um encontro inesperado mudou completamente sua perspectiva sobre algo importante? Escreva nos comentários. E aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa. Celina levou Lara para um café próximo, observando cada detalhe da criança com crescente curiosidade. Havia algo familiar naqueles olhos escuros, uma expressão que despertava memórias vagas, como ecos distantes de um passado que ela não conseguia localizar completamente. Lara aceitou o chocolate quente com gratidão, mas mantinha uma postura reservada, quase desconfiada, como se estivesse acostumada a decepções. Onde você mora, Lara? Perguntou Celina suavemente. A menina hesitou antes de responder. Com minha avó, no bairro da Liberdade. Ela me trouxe ao shopping para uma consulta médica, mas me perdi quando ela foi ao banheiro. A explicação parecia simples, mas algo na forma como Lara evitava o olhar direto de Celina sugeria que havia mais camadas naquela história. Enquanto aguardavam a chegada da avó de Lara,
Celina se viu genuinamente interessada na criança. Havia uma maturidade precoce em suas palavras, uma sabedoria silenciosa que contrastava com sua idade tenra. Você gosta de plantas? Perguntou Lara inesperadamente, observando um pequeno vaso decorativo na mesa do café. A pergunta pegou Celina de surpresa. Por que pergunta isso? Meu avô sempre dizia que as plantas nos ensinam sobre paciência e cuidado. Ele cuidava de jardins. A menção ao avô jardineiro fez algo estranho acontecer na mente de Celina. Uma sensação incômoda, como se uma peça de quebra-cabeça estivesse tentando se encaixar, mas ainda não encontrasse seu lugar correto. Ela decidiu não dar importância ao sentimento e focou em ajudar a criança. Vitor, filho de Celina e executivo responsável pelos negócios da família, chegou ao shopping após receber a ligação da mãe explicando a situação. Aos 35 anos, ele havia sido moldado pela educação rígida do pai, priorizando sempre a imagem da família e os negócios acima de tudo. Quando viu a mãe conversando animadamente com uma criança desconhecida, sentiu uma mistura de irritação e preocupação. Mãe, você não pode simplesmente adotar toda criança perdida que encontrar, disse Vitor em voz baixa, tentando não ser ouvido por Lara. Celina o repreendeu com o olhar. Esta menina precisava de ajuda, Vitor. É isso que pessoas decentes fazem. A tensão entre mãe e filho era palpável, refletindo visões de mundo completamente diferentes. Quando a avó de Lara finalmente chegou, Celina sentiu um choque inexplicável. Dona Rosa era uma senhora de 60 e poucos anos, com mãos calejadas e um olhar que carregava décadas de luta e sofrimento. Havia algo profundamente familiar naquele rosto, mas Celina não conseguia identificar o que. Muito obrigada por cuidar da minha neta, disse Dona Rosa com uma dignidade que impressionou mesmo Vitor. Durante a conversa para esclarecer o mal-entendido, detalhes começaram a emergir. Dona Rosa mencionou que trabalhará como doméstica a vida toda, e que seu falecido marido havia sido jardineiro em grandes propriedades. Ele sempre falava de uma família muito rica onde trabalhou por anos, até que, bem, as coisas não terminaram bem, disse ela com uma tristeza evidente na voz. Vitor sentiu um frio na espinha. Sua família havia empregado vários jardineiros ao longo dos anos, e nem todos os relacionamentos haviam terminado de forma amigável. Seu pai era conhecido por ser extremamente exigente e, às vezes, injusto com os funcionários. Como era o nome do seu marido? Perguntou Celina, com uma intuição crescente de que estava prestes a descobrir algo importante. Miguel Silva, respondeu Dona Rosa. Ele morreu há 3 anos, mas até o final da vida falava sobre aquela casa onde trabalhou. Dizia que era o jardim mais bonito que já havia cuidado, mas que saiu de lá com o coração partido. O nome Miguel ecoou na mente de Celina como um trovão distante. Memórias começaram a se reorganizar, peças do passado se encaixando lentamente. Miguel, o jardineiro gentil que cuidava de suas roseiras com tanto carinho. Miguel, que seu marido havia demitido de forma humilhante, acusando-o de furto sem provas. Miguel, cuja injustiça sofrida ela havia testemunhado em silêncio, sem coragem de confrontar o marido. Vocês o conheciam? Perguntou Dona Rosa, notando a mudança de expressão nos rostos de Celina e Vitor. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e revelações não ditas. Lara, percebendo a atmosfera pesada, segurou a mão da avó com força, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. A revelação atingiu Celina como um soco no estômago. Miguel não era apenas um nome distante em suas memórias, ele havia sido o jardineiro mais dedicado que sua família já teve, um homem de bondade genuína que transformará os jardins da mansão em verdadeiros paraísos. E seu marido o havia destruído com uma acusação falsa, movido por preconceito e suspeitas infundadas. Miguel trabalhava conosco, admitiu Celina com a voz trêmula. Ele cuidou dos nossos jardins por mais de 10 anos. Dona Rosa e Lara se entreolharam, e algo mudou no ar entre eles. Então vocês sabem que ele nunca roubou nada, disse Dona Rosa com uma mistura de esperança e dor. Ele morreu carregando essa injustiça, mas sempre nos disse para não guardarmos rancor. Vitor se sentia sufocado pela descoberta.
Lembranças da infância voltaram à tona. Miguel ensinando-o a plantar sementes, contando histórias enquanto regava as plantas, sendo sempre gentil mesmo quando o pequeno Vitor fazia travessuras no jardim. E depois, a demissão súbita, as acusações, a forma como seu pai havia expulsado Miguel da propriedade sem ao menos ouvir suas explicações. Isso não é justo, ninguém merece ser tratado assim, disse Lara com uma voz pequena mas firme, ecoando pensamentos que todos compartilhavam mas poucos tinham coragem de verbalizar. Suas palavras carregavam uma sabedoria que transcendia sua idade, tocando diretamente no coração da injustiça que havia marcado sua família. A vida nem sempre é justa, mas a gente precisa seguir em frente, respondeu Vitor automaticamente, repetindo frases que ouvirá do pai durante anos. Mas desta vez, suas próprias palavras soaram vazias e inadequadas diante da realidade crua que enfrentavam. Celina tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Quero conhecer melhor vocês duas. Quero saber mais sobre Miguel, sobre como ele realmente era. A proposta era mais do que um convite, era um pedido de perdão disfarçado, uma tentativa de reparar décadas de injustiça silenciosa. Nas semanas seguintes, Lara e Dona Rosa se tornaram presenças constantes na vida de Celina. A menina demonstrava uma conexão especial com os jardins da mansão, como se carregasse no sangue o amor pelas plantas que seu avô havia cultivado. Ele me ensinou que cada planta tem sua própria personalidade, dizia Lara enquanto observava as roseiras que Miguel uma vez cuidara. Vitor assistia a essa aproximação com sentimentos conflitantes. Por um lado, via como a presença de Lara trouxe vida nova aos olhos de sua mãe, curando feridas que nem ele sabia que existiam. Por outro, sentia o peso da culpa familiar pressionando seus ombros, forçando-o a confrontar verdades sobre seu pai que preferia ignorar. O ponto de virada chegou quando Lara encontrou algo enterrado no jardim, um pequeno relógio de bolso com o nome Miguel gravado na parte de trás. Era uma relíquia que ele havia perdido anos antes, durante seus últimos dias trabalhando na propriedade. Ele sempre procurou por este relógio, disse Dona Rosa com lágrimas nos olhos. Disse que era o único presente que seu pai lhe havia dado. Celina segurou o relógio com mãos trêmulas, sentindo o peso não apenas do objeto, mas de toda a injustiça que ele representava. Seu avô era um homem bom, disse ela para Lara. Meu marido estava errado. Completamente errado. Era a primeira vez que verbalizava essa verdade, e as palavras saíram como uma confissão dolorosa mas necessária. A descoberta do relógio desencadeou uma série de revelações emocionais. Vitor começou a questionar outros aspectos do comportamento de seu pai, percebendo padrões de preconceito e injustiça que havia normalizado durante anos. Quantas outras pessoas meu pai machucou? Perguntou-se em voz alta, dirigindo a questão tanto para sua mãe quanto para si mesmo. Lara, com sua sabedoria infantil, ofereceu uma perspectiva única. Minha avó sempre diz que o perdão não é para quem machucou, mas para quem foi machucado. Assim a gente consegue dormir de noite. Suas palavras simples carregavam uma profundidade que deixou todos em silêncio, contemplando a possibilidade de cura através do perdão. A tensão familiar atingiu seu ápice quando Vitor confrontou diretamente sua mãe sobre por que ela nunca havia defendido Miguel. Você sabia que ele era inocente, não sabia? A pergunta doeu mais do que qualquer acusação poderia doer. Celina admitiu sua covardia, explicando como o medo de confrontar o marido a havia paralisado, tornando-a cúmplice silenciosa de uma injustiça terrível. A transformação começou de forma sutil, mas logo se tornou evidente para todos ao redor. Celina, que havia carregado o peso da culpa silenciosa por anos, encontrou em Lara e Dona Rosa não apenas o perdão que buscava, mas uma família que nunca soube que precisava. A menina trouxe uma energia nova para a mansão, enchendo os corredores vazios com risos e conversas que há muito tempo haviam desaparecido. Vitor, por sua vez, passou por uma revolução interna completa. A descoberta sobre Miguel forçou-o a reexaminar não apenas a memória do pai, mas toda a estrutura de valores sobre a qual havia construído sua vida. Começou a passar mais tempo no jardim, aprendendo sobre as plantas que Miguel uma vez cuidara, numa tentativa quase desesperada de se conectar com o homem que sua família havia prejudicado.
Ele plantou esta roseira especialmente para você, disse Dona Rosa certa tarde, apontando para um canteiro próximo à janela do quarto de Celina. Miguel sempre falava sobre como a senhora gostava de ver as flores pela manhã. Mesmo depois de sair da casa, ele se preocupava se alguém estava cuidando bem das plantas. A revelação quebrou as últimas resistências de Celina, que chorou como não chorava há anos. O momento mais tocante veio quando Lara pediu para plantar algo novo no jardim. Quero plantar uma árvore para o vovô, disse ela com determinação. Assim ele vai continuar fazendo parte deste lugar. A cerimônia simples se transformou num ritual de cura para toda a família. Vitor, Celina, Lara e Dona Rosa se reuniram num círculo ao redor da pequena muda, cada um carregando suas próprias esperanças de renovação. Enquanto cavavam a terra, Vitor encontrou algo que mudaria tudo mais uma vez. Uma pequena caixa enterrada continha uma carta que Miguel havia escrito, mas nunca entregado. Na carta, ele perdoava completamente a família, explicando que guardava apenas boas memórias dos anos trabalhados na propriedade. Não guardo rancor de ninguém, dizia a carta. Sei que o senhor estava preocupado com sua família e tomou uma decisão baseada no medo. Espero que um dia possam encontrar paz. A leitura da carta em voz alta foi um momento catártico que selou definitivamente a reconciliação entre passado e presente. Dona Rosa chorou ao ouvir as palavras finais do marido, enquanto Celina e Vitor enfrentaram a magnitude do perdão que haviam recebido de alguém que tinham ferido profundamente. Ele sempre foi sábio assim, sussurrou Dona Rosa. Dizia que carregar raiva era como carregar pedras no bolso, só machuca quem carrega. 6 meses depois do primeiro encontro no shopping, a vida havia mudado completamente para todos os envolvidos. Celina estabeleceu um fundo de bolsas de estudo em nome de Miguel, ajudando jovens de famílias trabalhadoras a terem acesso à educação de qualidade. Era sua forma de honrar a memória do homem que havia sido injustiçado, transformando a culpa em ação positiva. Vitor tomou a decisão mais radical de sua vida. Deixou a empresa familiar para se dedicar ao paisagismo. Quero criar jardins como Miguel fazia, explicou para a mãe. Quero trabalhar com as mãos, criar beleza, fazer algo que realmente importa. A mudança representava não apenas uma nova carreira, mas uma completa reorientação de valores e prioridades. Lara, que inicialmente era apenas uma criança perdida no shopping, tornou-se a ponte que conectou duas famílias separadas pela injustiça e unidas pelo perdão. Sua presença constante na mansão trouxe alegria genuína para Celina, que finalmente encontrou um propósito que ia além da solidão e do luxo vazio. Maria nunca imaginou que passaria por aquilo, mas aprendeu que a verdadeira dignidade está dentro de cada um de nós. Poderia ter dito sobre qualquer uma das mulheres desta história. Celina, que encontrou coragem para enfrentar o passado. Dona Rosa, que ensinou sobre perdão mesmo tendo sido ferida. Ou Lara, que trouxe cura através de sua inocência e sabedoria. O jardim da mansão floresceu como nunca antes. As plantas respondiam ao cuidado amoroso que Vitor aprenderá a oferecer, inspirado pelas memórias de Miguel e guiado pelos conselhos de Lara. Cada flor que desabrochava era uma prova de que era possível criar beleza a partir da dor, esperança a partir do arrependimento. Esta história nos ensina que alguns encontros não acontecem por acaso. O que começou como um gesto simples de compaixão no meio de um shopping movimentado se transformou numa jornada de redenção que mudou a vida de uma família inteira. Celina descobriu que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de reconhecer nossos erros, pedir perdão e trabalhar ativamente para reparar os danos causados. Quantas vezes na vida deixamos passar oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém? Quantas vezes o orgulho ou o medo nos impedem de estender a mão para quem precisa? A história de Celina e Lara nos mostra que nunca é tarde demais para mudar, para fazer a coisa certa, para transformar culpa em ação positiva. Vitor aprendeu que questionar as atitudes daqueles que admiramos não é traição, mas crescimento. Reconhecer que nossos pais ou líderes podem ter cometido erros não diminui nosso amor por eles, mas nos torna pessoas melhores. Sua jornada do executivo frio para o paisagista apaixonado representa a coragem de seguir nossos próprios valores,
mesmo quando isso significa abandonar expectativas externas. Dona Rosa nos ensinou sobre a força do perdão genuíno. Mesmo tendo sido profundamente ferida pela injustiça sofrida pelo marido, ela escolheu não transmitir amargura para a neta. Sua dignidade silenciosa e sua capacidade de perdoar criaram o espaço necessário para que a cura acontecesse. Ela provou que perdoar não é esquecer, mas escolher não deixar que a dor do passado destrua as possibilidades do futuro. E Lara, a pequena que estava perdida no shopping, acabou sendo quem encontrou o caminho para todos os outros. Sua sabedoria infantil, livre dos preconceitos e complicações do mundo adulto, serviu como uma bússola moral que guiou a família em direção à reconciliação. Ela nos lembra que às vezes precisamos ver o mundo através dos olhos de uma criança para encontrar as soluções mais simples e profundas. O jardim que Miguel uma vez cuidou voltou a florescer, não apenas pelas mãos habilidosas de Vítor, mas pelo amor e cuidado de toda uma família reunificada. Cada planta que cresce ali é um testemunho vivo de que é possível plantar sementes de esperança mesmo no solo mais árido, de que a vida sempre encontra uma forma de renovar-se quando recebe o cuidado adequado. Esta história nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes. Quem são os Miguels em nossas vidas, pessoas que talvez tenhamos julgado injustamente ou tratado com indiferença? Que oportunidades de bondade estamos deixando passar porque estamos ocupados demais com nossas próprias preocupações? Que criança perdida precisa de nossa atenção e cuidado? O mais belo desta narrativa é que ela prova que nunca é tarde demais para fazer a diferença. Celina tinha 72 anos quando sua vida mudou completamente. Vítor estava preso numa carreira que não o satisfazia até decidir seguir sua verdadeira paixão. Dona Rosa carregou dor por décadas até encontrar a cura através do perdão mútuo. Imagine se cada um de nós tomasse a decisão de ser como Celina, alguém que para ajudar uma criança perdida. Imagine se tivéssemos a coragem de Vítor para questionar tradições familiares que podem estar prejudicando outros. Imagine se cultivássemos a sabedoria de Dona Rosa para perdoar mesmo quando fomos feridos profundamente. O mundo seria um lugar muito diferente se mais pessoas escolhessem plantar jardins ao invés de construir muros, se optassem por estender pontes ao invés de cavar abismos. A transformação começa com pequenos gestos, um sorriso para uma criança assustada, uma conversa honesta sobre erros do passado, a decisão de agir com base no amor ao invés do medo. Esta história aconteceu porque uma senhora decidiu não ignorar uma criança que precisava de ajuda. Ela poderia ter passado direto, fingindo não ver, como fazemos tantas vezes em nossas vidas corridas. Mas ela escolheu parar, escolheu se importar, escolheu fazer a diferença. E essa escolha mudou não apenas a vida dela, mas a de todas as pessoas ao seu redor. Agora é sua vez de refletir. Que história de transformação você pode começar a escrever hoje? Que gesto de bondade você pode fazer que talvez mude completamente a vida de alguém? Que perdão você precisa oferecer ou buscar para que sua própria vida floresça como o jardim de Miguel? Conte para a gente nos comentários. Você já viveu uma situação onde um pequeno gesto mudou tudo? Já teve a oportunidade de transformar dor em cura, como aconteceu nesta história? Compartilhe sua experiência. Ela pode inspirar outros a fazer a diferença também. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias que nos lembram da beleza que existe quando escolhemos o amor ao invés do medo, o perdão ao invés da amargura, a conexão ao invés da indiferença. Lembre-se, cada gesto de bondade é uma semente plantada no jardim da humanidade. Que tipo de flores você quer ver florescer ao seu redor?